as três histórias, ou melhor, os três títulos de histórias que estão no capítulo 19 do segundo livro de Samuel são as seguintes: o luto de Davi, que é um pequeno texto com 4 versos. Joabe repreende Davi, Joabe, o general de Davi. Davi retorna a Jerusalém. Então, um capítulo um pouco mais extenso, mas vamos à história então contida nesse texto. O luto de Davi. Informaram a Joabe que o rei estava chorando e se lamentando por Absalão. Para todo o exército, a vitória daquele dia se transformou em luto, porque as tropas ouviram dizer: o rei está de luto por seu filho. Naquele dia o exército ficou em silêncio na cidade, como fazem os que fogem humilhados da batalha. O rei, com o rosto coberto, gritava: Ah, meu filho Absalão! Ah, Absalão, meu filho, meu filho! Esse é o capítulo 19, né? O capítulo 18, a gente terminou justamente com este choro do rei Davi, lá no verso 33. Então, este pequeno trecho apenas finalizou, então, o que já tinha sido iniciado no capítulo anterior, o luto de Davi. Agora sim, a história da repreensão do general Joabe ao próprio rei Davi. Então Joabe entrou no palácio e foi falar com o rei. Hoje humilhaste todos os teus soldados, os quais salvaram a tua vida, bem como a de teus filhos e filhas, e de tuas mulheres e concubinas. Amas os que te odeiam e odeias os que te amam. Hoje deixaste claro que os comandantes e os seus soldados nada significam, nada significam para ti. Vejo que ficarias satisfeito se hoje Absalão estivesse vivo e se todos nós estivéssemos mortos. Agora vai e encoraja teus soldados. Juro pelo Senhor que se não fores, nenhum só deles permanecerá contigo esta noite, o que para ti seria pior do que todas as desgraças que já te aconteceram desde a tua juventude. Então o rei falou a verdade, né? Então o rei levantou-se e sentou-se junto à porta da cidade. E quando o exército soube que o rei estava sentado junto à porta, todos os soldados juntaram-se a ele. Então esta foi a repreensão forte, inclusive, que Joabe promoveu ou fez contra Davi. Com esta, enfim, com esse período de luta exagerado, né, com um filho que na verdade estava tentando matá-lo. Próxima história desse capítulo, para finalizar, Davi retorna a Jerusalém, é um texto bem longo. Enquanto isso, os israelitas fugiam para casa. Em todas as tribos de Israel, o povo discutia, dizendo: Davi nos livrou das mãos dos nossos inimigos, foi ele quem nos libertou dos filisteus, mas agora fugiu do país por causa de Absalão. E Absalão, a quem tínhamos ungido rei, morreu em combate. E por que não falam em trazer o rei de volta? Quando chegou aos ouvidos do rei o que todo Israel estava comentando, Davi mandou a seguinte mensagem aos sacerdotes Zadok e Abiatar: Pergunte às autoridades de Judá por que vocês seriam os últimos a conduzir o rei de volta ao seu palácio. Vocês são meus irmãos, sangue do meu sangue. Por que seriam os últimos a ajudar? Por que seriam os últimos a ajudar no meu retorno? Tem uma falta de separação ali. E digam a Amasa: você é sangue do meu sangue, que Deus me castigue com todo o rigor. Que Deus me castigue com todo o rigor, se de agora em diante você não for o comandante do meu exército em lugar de Joabe. As palavras de Davi conquistaram a lealdade unânime de todos os homens de Judá, e eles mandaram dizer ao rei Davi que voltasse com todos os seus servos. Então o rei voltou e chegou ao Jordão. E os homens de Judá foram a Gilgal, ao encontro do rei, para ajudá-lo a atravessar o Jordão. Simei, filho de Gira, Benjamita e Baurim, foi depressa com os homens de Judá para encontrar-se com o rei Davi. Com ele estavam os outros 1000 benjamitas e também Ziba, supervisor da casa de Saul, com seus 15 filhos e 20 servos. Eles entraram no Jordão antes do rei e atravessaram o rio a fim de ajudar a família real na travessia e fazer o que o rei desejasse. Simei, filho de Gira, atravessou o Jordão, prostrou-se perante o rei e lhe disse: o meu senhor não leve em conta o meu crime, e que não te lembres do mal que o teu servo cometeu no dia em que o rei, meu senhor, saiu de Jerusalém. Que o rei não pense mais nisso. E eu, teu servo, reconheço que pequei, por isso, de toda a tribo de José, fui o primeiro a vir ao encontro do rei, meu senhor. Então Abissai, filho de Zeruia, disse: Simei amaldiçoou o ungido do Senhor, ele deve ser morto. Davi respondeu: O que é que você tem com isso, filho de Zeruia? Acaso, cara, depender da luz solar para gravar é triste, né? Tá vendo essa variação toda? É por conta da luz que tá variando aqui. Tem que comprar um kit de luz. Davi respondeu: Que é o que você tem com isso, filho de Zeruia? Caso se tornaram agora meus adversários, deve
alguém ser morto hoje em Israel, ou eu não tenho hoje a garantia de que voltei a reinar sobre Israel, e o que o rei prometeu a si mesmo sob juramento, você não será morto. Mefibosete, neto de Saul, também foi ao encontro do rei. Ele não havia lavado os pés, nem aparado a barba, nem lavado as roupas, desde o dia em que o rei partira até o dia em que voltou em segurança. Quando chegou de Jerusalém, o encontrou como rei e lhe perguntou: por que você não foi comigo, Mefibosete? Ele respondeu: ó rei, meu senhor, eu, teu servo, sendo aleijado, mandei selar o meu jumento para montá-lo e acompanhar o rei. Mas o meu servo me enganou. Ele falou mal de mim ao rei, meu senhor. Tu és como um anjo de Deus, faze o que achares melhor. Todos os descendentes do meu avô nada mereciam do meu senhor e rei, senão a morte. Entretanto, deste a teu servo um lugar entre os que comem a tua mesa. Que direito tenho eu, pois, de te pedir qualquer outro favor? Disse-lhe então o rei: você já disse o suficiente. Minha decisão é que você e Ziba dividam a propriedade. Mas Mefibosete disse ao rei: deixe que ele fique com tudo agora que o rei, meu senhor, chegou em segurança ao seu lar. Barzilai, o gileadita, também saiu de Rogelim acompanhando o rei até o Jordão para despedir-se dele. Barzilai era bastante idoso, tinha 80 anos, foi ele que sustentou o rei durante a sua permanência em Manaim, pois era muito rico. O rei disse a Barzilai: venha comigo para Jerusalém e eu cuidarei de você. Barzilai, porém, respondeu: quantos anos de vida ainda me restam para que eu vá com o rei e viva com ele em Jerusalém? Já fiz 80 anos, como eu poderia distinguir entre o que é bom e o que é mau? Teu servo mal pode sentir o gosto daquilo que come e bebe, nem consigo apreciar a voz de homens e mulheres cantando. Eu seria mais um peso para o rei, meu senhor. Teu servo acompanhará o rei um pouco mais atravessando o Jordão, mas não há motivo para uma recompensa dessas. Permite que o teu servo volte e que eu possa morrer na minha própria cidade, perto do túmulo de meu pai e de minha mãe. Mas aqui está o meu servo Quimã, que ele vá com o meu senhor e rei, faze por ele o que achares melhor. O rei disse: Quimã virá comigo, farei por ele o que achar melhor, e tudo mais que desejar de mim, eu farei por você. Então todo o exército atravessou o Jordão e também o rei atravessou. O rei beijou Barzilai e o ameaçou e o abençoou, melhor dizendo, e Barzilai voltou para casa. O rei seguiu para Gilgal e com ele foi Quimã, todo o exército de Judá e metade do exército de Israel acompanharam o rei. Logo os homens de Israel passaram o rei para reclamar porque os nossos irmãos, os de Judá, sequestraram o rei e o levaram para o outro lado do Jordão. Como também a família dele e todos os seus homens. Finalizando já esse capítulo extenso, gigantesco. Todos os homens de Judá responderam aos israelitas: fizemos isso porque o rei é nosso parente mais chegado. Por que vocês estão irritados? Acaso comemos das provisões do rei ou tomamos dele alguma coisa? Então os israelitas disseram aos homens de Judá: somos 10 como rei, e muito maior é o nosso direito sobre Davi do que o de vocês. Porque nos desprezam, nós fomos os primeiros a propor o retorno do nosso rei, mas os homens de Judá falaram ainda mais asperamente do que os israelitas. Então essas foram as histórias contidas no capítulo 19 do segundo livro de Samuel. No próximo vídeo, as histórias contidas no capítulo 20 do livro do segundo Samuel, ou seja, a história, só tem uma história na verdade, a rebelião de Sebá contra Davi. Vídeo anterior, capítulo 18, vou deixar aqui no final. Valeu!